Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O Ponto de Vista recebe hoje uma mulher empreendedora no ramo do turismo, que, junto com seu sócio, resolveu criar um dos mais conhecidos e badalados entretenimentos para turistas que visitam a nossa cidade. Refiro-me ao passeio em dromedários, nas dunas de Jenipabu. A empresa Dromedunas Turismo Limitada foi criada em 1998 e já em novembro daquele ano começava a fazer parte da história do turismo potiguar. Por isso que, com muita satisfação, eu converso com Cleide Batista Gomes, que vai nos falar sobre seu empreendimento e também sobre a atividade do turismo hoje em nosso estado. Mas antes eu quero mandar um abraço para o meu amigo Fernando Vigílio, do Senac, Eustáquio Lucena, Paulo Ventura e também a minha amiga Maria de Lourdes Souza. Doutora Cleide, que alegria receber você no programa Ponto de Vista. Eu quero lhe agradecer, em primeiro lugar, por você ter aceitado o convite. E eu queria lhe dizer o seguinte: desde o tempo que eu fui secretário de Turismo, que eu lhe admiro imensamente. Sua coragem, você é uma mulher aguerrida, competente, e a esse tempo todo dando show, é um orgulho para todos nós. De modo que eu, com muita alegria, de fato, lhe entrevisto hoje e quero renovar os agradecimentos porque você aceitou esse convite e está aqui conosco numa entrevista bacana que tenho certeza, o telespectador vai gostar de assistir. Para mim é um enorme prazer, uma alegria imensa, né, estar aqui, por muitos motivos. O programa em si, antes do programa, a sua pessoa, que é uma pessoa que eu admiro também, que marcou a nossa história, né? Que passou lá no passeio, o único secretário do Estado a realizar o passeio dromedário. Isso é fantástico. E inesquecível. Inesquecível. Cleide, como é que surgiu a ideia de passeio em dromedários em Natal? O pessoal pensa que está até na África, está em outros países exóticos. Como é que surgiu essa ideia? Quando a gente já sabe, mas como é que surgiu a ideia? Surgiu a partir de um passeio que meu sócio fez no Marrocos, na Índia, no Egito. Ele fez vários passeios em outros países e, quando chegou aqui no Brasil, que viu as dunas, né, aquele solo arenoso, toda aquela configuração daquela paisagem, né, bem exótica, ele pensou, só faltam aqui dromedários. E tudo começou a partir desse sonho, né, dessa comparação entre outros passeios e Jenipabu. Que beleza! E você logo no início também agarrou a ideia e disse, é com essa ideia que eu vou fazer história no turismo do estado. A priori, a minha primeira formação, sou pedagoga, né? E aí quando ele disse essa ideia, eu pedi um tempo para estudar sobre os animais, eu não sabia nada. O Brasil, naquela época, a literatura do Brasil sobre dromedários era uma coisa mínima, né? O dromedário, animal do deserto, carregar água na corcunda, quer dizer, até um mito que não é verdade. Então, assim, foram 2 meses de estudo para ver se eu realmente toparia entrar nessa empreitada com ele. E 2 meses depois eu já estava decidida. Sabia que ia ter muitos riscos, ia ser uma coisa bem fascinante ao mesmo tempo, risco e fascínio, 2 coisas que combinam para quem é empreendedor. Sem dúvida alguma. E aí foi assim, o começo de tudo. E você, de fato, demonstra isso permanentemente. Esse ramo do turismo que você desenvolve, que você explora, ele pode ser classificado como turismo de lazer, com sustentabilidade? Sim. Turismo de lazer seria o primeiro título, né? Mas a sustentabilidade é por conta de quem desenvolve a atividade. Nem todo mundo que trabalha com lazer é sustentável, né? Isso parte, aí perpassa pelo conhecimento que eu adquiri posteriormente. Ao começar essa empresa, eu pensei, meu Deus, cheguei de paraquedas num ramo que não é meu, não conheço. Estava numa sala de aula, dando aulas, né? E aí eu fui estudar, né? Fui fazer a graduação.
em turismo, depois um após na área correlata, para poder sentir onde eu estava chegando, para poder fazer esse trabalho que hoje é feito, né? E ainda não parei de estudar, o estudo é permanente. Aliás, você fez também turismo e você também se pós-graduou em turismo. Em pedagogia empresarial, estratégica, porque essa pós ela me deu um norte também sobre como lidar com a equipe, como remanejar um funcionário que não está feliz naquele cargo, para onde ir, a identificação de tudo isso, né? É uma parte que é essencial na empresa e só o turismo não dava conta disso. Quantos funcionários você trabalha com eles para manter todo aquele aparato maravilhoso que você tem lá em cima? Olha, hoje a nossa equipe ela é composta de 12 pessoas, 8 funcionários registrados, 2 estagiários. Agora eu vou receber mais 2 do curso de Ciências Biológicas da UNP, 4 estudantes, 2 da área de turismo e o sócio, né, e eu. Então, somamos em 14 pessoas. 14 pessoas. Em funções diferentes. Funções bem diferentes, bem diferentes. Que beleza. Bem diferente. Uma coisa que eu queria lhe perguntar bem rapidinho, até para o telespectador saber, porque todo mundo sabe que os dromedários estão ali, em Genipabu, mas nem todas as pessoas já andaram de dromedários. E, de repente, o telespectador está querendo saber, puxa vida, quais são os dias e quais são os horários. Você podia antecipar, mesmo no comecinho da entrevista, para o telespectador saber? Nós funcionamos todos os dias do ano. Todos os dias. Temos de segunda a segunda. Segunda a segunda. Temos um banco de horas, né? Temos um revezamento dos dromedários, esse banco de horas que permite uma escala para os funcionários, e das 9 às 17. Exceto em dias de maré cheia, que nós precisamos encerrar mais cedo, porque os animais odeiam água salgada, não podem se molhar e tem que ir para casa mais cedo. Você falou da questão dos funcionários, esse remanejamento deles. Isso também vale para os animais? Vale. Nem todos os dias, todos os animais passeiam. Não. Hoje, por exemplo, o dia de hoje, eu tenho 2 naquela fase que chamamos de engorda. Ele está recebendo um tratamento nutritivo bem especial para que em dezembro e janeiro, que são meses de alta estação, onde ele vai, né, se exercitar mais, realizar mais passeios, ele possa estar bem mais nutrido. Então, existe esse revezamento também. Existe, por exemplo, dromedárias prenhas. Hoje eu tenho uma dromedária de resguardo. Acabou de nascer um bebê. São quantos dromedários ao todo? Ao todo são 18 dromedários. 18. E você adquire os dromedários aonde? Na Espanha. Na Espanha? Todos são espanhóis? Todos são espanhóis. Claro que fora os potiguares, né, que nasceram aqui. Já tem Papa Girimum? Temos Papa Girimum, 16 Papa Girimum. Que beleza! E a nossa primeira cáfila, né, de 10 animais, importamos 6, depois 4, essas já faleceram, porque eles envelhecem como nós, né? Qual é a vida útil de um dromedário? Eu espero que um potiguar desse viva 30 anos. 30? Agora os da Espanha que eu trouxe, jamais. Jamais. 15, 20 anos no máximo, eles se foram. O seu funcionário para trabalhar na sua empresa, que é uma específica desse entretenimento todo especial, você faz recrutamento de que forma? E, além do recrutamento, quais as orientações que você dá para eles se qualificarem mais ainda, já que é um negócio totalmente diferente? É um ramo bem totalmente atípico, diferente. bem diferente. Como é que funciona? Olha, isso? começou trazendo um muçulmano para cá, né, um árabe, e esse árabe ele treinou a primeira equipe, né? A primeira equipe foi treinada por ele. Ele era descendente de árabe, espanhol e árabe, né? Ele tinha essa descendência. E aí o Davi, ele treinou toda a primeira equipe. Dentro dessa equipe, eu fui identificando os funcionários mais interessados em passar a ser o encarregado dos animais e ter a facilidade, a habilidade de treinar outras pessoas vindouras. E assim foi, e assim acontece. Um treina outro. E não existe ninguém aí fora no mercado de trabalho com essa experiência. Nós formamos a pessoa lá. São 2 anos de formação. 2 anos de formação. Para poder ele lidar com o animal daquele, ele tem que passar 2 anos comigo só estagiando. Qual é a frequência desses treinamentos na sua empresa? Não, esse inicial, para que alguém entre, para que se tornar um guia de dromedário, ele fica 2 anos nesse estágio. Eu hoje tenho um rapaz que eu estou formando ele. Ele vai ficar 2 anos, já vai completar 2 anos agora em dezembro. Quer dizer, ele já está apto a ser contratado. Então, E fora esse treinamento, isso aí é um treinamento específico para lidar com os dromedários. Agora, o treinamento para lidar com o cliente, o treinamento para lidar com outras situações da empresa é trimestral. E nesse caso,
tem aquele comportamento normal de qualquer empresa. Tem. Essa parte administrativa funciona rigorosamente normal. Rigorosamente normal. Mesmo com qualificação também nas áreas específicas. Específicas e principalmente na área geral de uma empresa. Qualidade de atendimento, como tratar o cliente, o cuidado com o meio ambiente, tudo isso aí acontece lá com frequência. Você tem entidades parceiras desse projeto, que é um projeto realmente gigantesco. É um negócio que extrapolou as fronteiras do Rio Grande do Norte, as fronteiras até do Brasil. Está no mundo. Quem vem a Natal tem obrigação, além de andar de bug, tem obrigação de andar de dromedário. No bug, a adrenalina sobe e no dromedário ele relaxa. Ele relaxa. Você tem outros parceiros, entidades, instituições parceiras desse empreendimento? Eu tenho uma instituição parceira, que é a Universidade de Potiguar. Dela eu recebo estagiários, como hoje eu tenho 4 estagiários da área de ciências biológicas, que estão interessados em observar o comportamento do animal e, ao mesmo tempo, do turista em detrimento do animal. Recebo alunos do curso de turismo, também aqui da Universidade de Potiguar, e tenho assim, empresas parceiras, que eu chamo de parceiros sustentáveis, como a Dandara Turismo, como a Potiguar Turismo, como a assessoria de importação e exportação, a Terra Sul, que chega junto, que colabora. Tem a Prefeitura de Extremóis, tem ajudado através da Emater a fazer a parte de realização de compostagem, que nós reaproveitamos os estercos dos dromedários para fazermos humus, né, que alimenta hortaliças, é fantástico esse adubo. E aí a Emater chega junto com a sua técnica para ajudar. Então é um conjunto, ninguém vive sozinho. Temos os meios de hospedagem de Genipabu, que lá temos meios de hospedagem maravilhosos. Tem uma mais nova agora, a Pousada Conchego, a Pousada Vila do Sol, a Soleil. Todas as pousadas de Genipabu, a Pousada de Genipabu Praia, da Vanessa Pociano, uma turismóloga, todas essas pousadas também são parceiras do nosso projeto. Que beleza. Como é que você faz a divulgação da Dromedunas para o resto do Brasil? Olha, para o mundo. Nós contamos com uma coisa que ninguém tem, eu agradeço a Deus por isso, que é a exclusividade. Então, a Dromedunas é uma exclusividade do Brasil no RN. Essa frase é uma frase que agrada muita gente, né? Até o dia de hoje. Claro e evidente que alguém pode nos copiar. O Ceará está aí tentando, né? Mas somos exclusivos. E essa exclusividade nos permite participar de muitos programas. Gratuitamente. A gente fazemos permuta, né? Nós damos a entrevista, cedemos toda a nossa estrutura para que um programa como, por exemplo, a Ana Maria Braga faça seu programa lá. Em compensação, a troca é a permuta da divulgação. E gravamos 15 programas para a Copa 2014. Viajamos com o Sebrae para o México, né? Para Miami, para divulgar via Sebrae. Então, a divulgação através da exclusividade abre portas. Abre portas. Que beleza. Gravamos com a França, com o Japão. Em 2014 foi um derrame de mídia muito grande. Então, uma pergunta bem rapidinho, que eu vou terminar o primeiro bloco. Não foi tão difícil inserir o Dromedunas no trade turístico do Estado, não, né? Não, com a participação em entidades, em fóruns, diretorias, sindicatos, na academia também, divulgando os cursos de turismo, né, dando palestras, proferindo palestras. Não foi difícil, não. Não saia daí, a gente volta já para o segundo bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Eu vendo bem, mas nunca sobra dinheiro no fim do mês. O que está errado? O Sebrae tem a resposta, Fernando. Aqui você identifica o real problema da sua empresa
Faz um diagnóstico para definir a melhor solução e aprende a superar todos os desafios do mercado. Se você tem um problema, tenha certeza. Existe um Sebrae para você. 0800 570 0800. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a FEComércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O cliente da Unicred Natal tem um grande leque de serviços à sua disposição. Pelo site, tem acesso rápido e seguro à sua conta. Pelo celular, pode consultar saldos, realizar transferências ou fazer pagamentos. E ainda pode realizar saques em mais de 11 mil terminais eletrônicos. Acesse www.unicrednatal.com.br ou ligue para aquele telefone que você já sabe. 4009-3535 e seja também um cooperado Unicred. E nós voltamos à nossa entrevista com Cleide Batista, da Dromedunas. A Dromedunas é cliente Unicred. Também? Também. Cliente Unicred. Oh, que beleza! Recentemente. Muito parabéns. Parabéns aos dois. É verdade. Cleide, como é que você está vendo a atividade do turismo hoje no Rio Grande do Norte? Eu não vejo só hoje, eu venho vendo desde a época que eu entrei na universidade, que fui estudar, né? E conhecer, e perceber, conhecer, ler, aprender com os conhecimentos teóricos, né? Estudar os autores. E aí você vê uma teoria e quando você olha para a prática não condiz. Então eu vejo a atividade turística do RN como uma atividade ainda que deixa muito a desejar a nível de planejamento turístico, a nível de ter pessoas da área, né, nos cargos públicos, gestores realmente qualificados, para que entendam que turismo não é só divulgação. Turismo perpassa por a infraestrutura, turismo perpassa pela capacitação, o turismo perpassa por os acessos e o turismo perpassa pela política de preços, que eu vejo isso como uma coisa fora do comum, desplanejada. É uma coisa que deixa muito a desejar. E eu me preocupo muito com isso na minha empresa, mas só que isso não é o suficiente. A gente tem que olhar pelo âmbito global. E a nível de Estado, deixa muito a desejar. Na sua visão, o turismo, a atividade do turismo aqui no Estado, ela tem que, de fato, ter uma preocupação sempre permanente com a questão da sustentabilidade? Com certeza. Em qualquer que seja a área da atuação dessa atividade? Com certeza. De hotel, a agência, a uma empresa como a minha, que trabalha diretamente no meio natural, né, no meio ambiente, deve ter essa preocupação. É obrigatório ter, porque nós não podemos pensar no turismo sem olhar o tripé econômico, social, né? Nós não podemos ir ambiental. Nós temos que pensar nesses três segmentos como uma coisa muito séria e que precisa de um cuidado espetacular, de um cuidado muito grande com relação ao uso, né, entre aspas, né, essa palavra uso, mas no bom sentido, dos equipamentos e dos ecossistemas. Né, os equipamentos dentro dos ecossistemas. E no nosso município, por exemplo, nós temos
Todos os tipos de ecossistemas nós temos, o mar, o rio, a duna, a lagoa, e esses ecossistemas eles fazem parte de toda uma conjuntura onde o turista vem visitar e usufruir. Então tem que ser de forma sustentável, senão vai acabar. Vai chegar um dia que o meu tetraneto não vai ver mais as dunas de Genipabu. Então é preciso ter esse olhar. Agora, tudo isso não acontece sem a fiscalização. Então, no meu ponto de vista, falta isso. Falta fiscalização. Falta fiscalização. Na área ambiental. Ambiental. Assídua, todos os dias. Né? O fiscal vai uma vez ou outra, não dá certo. Ele tem que ir sempre, todos os dias tem que ter alguém olhando se tem alguém subindo o paredão do Nar de Genipabu, que está proibido desde 2006. Desde 2006. E as pessoas sobem. Como é então que a sua empresa cuida do meio ambiente? Olha, nossa empresa, quando em 2006 o IDEMA determinou que a APA, né, Genipabu é uma APA, Área de Proteção Ambiental, e aí esse decreto ele passou um tempo esquecido, adormecido, e em 2006 ele veio à tona. E quando esse decreto chegou e veio à tona, foi criado um conselho gestor, foi criado um plano de manejo, foi criado, foi feito o zoneamento da área, e a partir dali as pessoas foram informadas que estavam morando numa APA e que seu comportamento teria que mudar com relação a esta APA, né, a viver numa APA e lidar diretamente com o meio natural. E a nossa empresa, dentro desse pressuposto, a nossa empresa ela comprou um terreno, fez uma trilha. Os animais de o paredão, quando vinham para casa, não descem mais, sobem e descem por essa trilha, que ela está localizada depois do Bar 21, em Santa Rita, ali próximo ao estacionamento da Zezé, e dessa forma nós colaboramos com o IDEMA e com todos os órgãos, inclusive eu sou conselheira do Conselho Gestor da APA, lá de Genipabu, que tem a coordenação do IDEMA, e a partir desse dia, dessa época, todos ficaram cientes de que trabalhar em Genipabu, exercer função, tem que passar por esse pressuposto da APAGE. Né? Beleza. Mas mesmo com todo esse cuidado, você lá atrás, eu me recordo, teve problemas na área de meio ambiente, inclusive com problemas relacionados aos próprios dromedários. E se eu não estou, se a memória não está falhando, você chegou inclusive a fazer parte de uma CPI de maus tratos de animais. Houve isso realmente? E conta isso para a gente. Foram duas coisas, né? Uma coisa foi os problemas ambientais. Que problemas foram esses, né? Que saiu na mídia e muita gente não entende porque bomba na internet e todo mundo fica perdido. Foram duas coisas distintas. Primeiro, o problema ambiental foi nós estávamos instalados o estábulo dos dromedários numa área de proteção ambiental e que quando fomos construir, tiramos licenciamento no CREA, alvará na Prefeitura de Extremóis, todo documentado e alguém chega lá e diz, você está na APA, você não era para ter feito isso aqui. Aí isso foi feito um TAC, assinamos um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, estamos cumprindo, né, esse TAC junto à SPU, IDEMA e Ministério Público. Hoje está na instância do Ministério Público a decisão final da permanência ou não do estábulo dos dromedários em Genipabu, naquela área, e tivemos a graça de cair na mão de um procurador muito sério, não que os outros não sejam, mas o doutor Vitor Maris é um procurador que tem se esforçado muito para entender e para dentro da lei, sem fugir à lei, entender que a empresa não teve culpa de estar ali e não ter sido avisada pelo órgão gestor da época, que estávamos instalando os dromedários numa APA, né? No caso, o estábulo. Né? Isso foi uma coisa que vem sendo resolvida e está completamente sob controle, junto ao procurador. Inclusive, recentemente tivemos reunião com ele e estamos muito satisfeitos com o andamento das coisas. A CPI já é outra coisa. A CPI partiu de alguém completamente fora de eixos com relação ao conhecimento da cáfila de um dromedário, dos camelídeos, que é a classe, né, ao qual os dromedários pertencem. São animais domésticos e pertencem a essa classe. E que são animais que você precisa estudar muito sobre eles para você dizer alguma coisa, porque eles têm comportamentos estranhos. Por exemplo, o pescoço estirado no chão ao meio-dia chama-se decúbito external. O que é o decúbito external? É o dromedário ter contato ao meio-dia com a areia e acelerar o processo digestivo. Para o cidadão que filmou aquilo e colocou na rede e fez uma assinatura eletrônica de mais de 70 mil pessoas contra a gente, chamou de maltrato. Ou seja, ele não tinha conhecimento nenhum. Ele foi infeliz quando ele não tinha conhecimento científico e biológico do animal. E aí, essa assinatura gerou uma CPI.
E eu fui para a CPI. E pegando aquela frase antiga, o ditado antigo, né, que todo mal traz um bem, foi muito bom ter ido. Porque lá eu pude ter o prazer de dar aula para vários deputados federais. Saí vitoriosa dia 15 de dezembro, né, como uma empresa de bom trato animal brasileira. O que para muita gente ia ser uma coisa ruim, para mim foi uma coisa muito boa. E eu saí satisfeita com isso. E agora os ativistas, com todo respeito, me perdoem, mas agora eles também tiveram um café da manhã que eu ofereci lá para dar essa aulinha sobre bons tratos animais, visitaram o estábulo, inclusive, na coordenação da dona Mauricéia Cavalcante, que é presidente da ASPAM. E juntando essa ação com o da CPI, eu tenho tido dias mais sossegados com relação à ausência de conhecimento de pessoas como essa, como o senhor Fábio Chaves, que foi o líder dessa assinatura eletrônica. Então, com tudo isso, você saiu vitoriosa realmente. Sim. Inclusive, mostrando esse conhecimento que Foi. você está dizendo aqui Foi para o uma nosso aula. telespectador, Dei dando uma uma aula aula. para a gente. Agora, me diga, e você recebeu, nesse momento de angústia que você passou, apoios aqui no Rio Grande do Norte, de pessoas aqui, da representação federal, você teve esse carinho ou você achou que não? Tive, eu fui muito bem apoiada. O meu apoio, eu posso dizer que foi um apoio sem legenda partidária, porque eu tive apoio de quase todos os partidos, porque tinha na bancada do nosso RN lá vários deputados, né? Inclusive a senadora Fátima, o senhor Garibaldi, que na época acho que ainda era, não sei se ele ainda estava ministro, acho que ainda não estava mais não, da Previdência, apoiou. Mas todos apoiaram. Todos apoiaram, todos os deputados apoiaram e, principalmente, eu só não tive o apoio de entidades, de cargos e pessoas institucionais do meu município, porque o cidadão também não dominava a geografia. E aí disse que eu estava em Natal, que Genipabu era Natal, e Genipabu pertence ao município de Extremóis. E com isso o prefeito não soube, ninguém soube do que eu vivenciei, só quando eu cheguei, né? Quando viram na TV. Então, a instância todinha foi em Natal. Na época, o secretário Fred Queiroz foi, o de Recursos Hídricos aqui do Estado, o governador Robson, então todos, o prefeito Carlos Eduardo, principalmente, também, todos me deram apoio. Então, eu posso lhe dizer que eu cheguei lá na CPI e me senti praticamente em casa. Cleide, eu estou cheio de perguntas ainda, porque esse assunto é bacana. Falar de dromedário é bacana demais, mas infelizmente o diretor, quando a gente está conversando uma conversa bacana, ele fica sempre mostrando o relógio, já mostrou ali 2 vezes. Então, mas eu vou lhe fazer uma última pergunta, agora você vai ter que responder em 30 segundos. Certo. Eu soube, o passarinho me contou, que você já teve seu nome cotado para entrar na política, quem sabe entrar na política até mesmo em Extremóis, ser prefeita, ser isso. Mas disseram, mas ela não aceitou. Por que você não aceitou? Falando tão bem assim e com tanto conhecimento de causa. Eu não aceitei porque eu acho a política algo sério demais. E eu não gostaria de entrar na política e decepcionar meu eleitorado. Eu tenho ainda uma missão grande na nossa empresa, né? Em todas as pastas dela, e que requer de mim uma dedicação muito grande. Eu agradeço aqui, aproveito o espaço para agradecer a essas pessoas que sempre listam meu nome para a Secretaria de Turismo, para tantas coisas, vereadora. Agradeço muito, é uma confiança grande, né? Mas eu não estou preparada, eu preciso amadurecer mais. Os dromedários agradecem, e mais do que os dromedários, nós que achamos que seu negócio é um negócio inovador e que mudou a face do turismo aqui, nós também lhe agradecemos. Como eu tenho certeza que os próprios atores de novelas que vêm aqui e se encantam com seus dromedários também são felizes. Eu acho que você faz bem. Continue cuidando da Dromedunas, porque o turismo do Rio Grande do Norte vai lhe agradecer sempre. E desejo renovado sucesso e que você continue nessa sua luta bonita, proporcionando a todos nós essas alegrias quando a gente vai para o litoral norte de ver aqueles dromedários caminhando com turistas. Muito sucesso para você e, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada e para mim foi uma grande honra e uma grande satisfação e lhe parabenizo pelo programa. Sempre estou assistindo, acompanhando o seu blog, eu acho perfeito. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. Com a certeza de que na próxima semana traremos um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.